que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha o que Deus está dizendo nessa tarde. Escute bem. São 15 horas e 16 minutos. O Senhor está dizendo assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Aqui fala duas coisas muito interessantes e muito poderosas. Que fala sobre o velho e fala sobre o novo. O velho fala do passado. Fala das coisas que já passaram, de coisas que aconteceram. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo o seu presente ainda preso no passado. Há muitas pessoas que não conseguem desenvolver o seu presente, não conseguem ir adiante, porque está preso ainda no passado. E o texto, quando o texto diz assim que você precisa se libertar do passado, porque o que Deus tem para você é algo novo, é novo de tudo, irmãos. É novo em todos os âmbitos da sua vida. Presta atenção, porque é com base nisso que nós vamos orar nessa tarde. É tudo novo. Só que tem um grande problema aqui. Há muitas pessoas que estão presas no passado, que não conseguem se desprender do passado. E às vezes, não é porque não quer. Talvez até tenha o desejo, mas não tem força para se desligar, se desmembrar, de começar algo novo. E nessa tarde, eu quero dizer algo profético da parte de Deus para você. Nessa tarde, se você crê, a espada de Jeová, ela vai descer hoje na sua vida para romper tudo aquilo que te prende ao passado. Se você crê nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Quando nós viemos para Jesus, nós viemos totalmente aprisionado. Você vem com a tua velha natureza toda saltada para fora, né? Se lá na cultura da tua cultura familiar, as pessoas bebem, fumam, se prostituem, e assim vai sucessivamente. Quando você vem para Cristo, você vem com toda essa cultura pesada, né? De roubo, de tráfico, de seja o que for. Mas quando você vem para a presença de Deus, uma das primeiras coisas que o Evangelho nos ensina é que para a gente viver o novo, nós temos que nos desmembrarmos do velho. Então a Bíblia diz o quê? Quem roubava não rouba mais. Quem matava não pode matar mais. E assim vai sucessivamente. E quando o texto ele fala sobre isso, o que é que Deus está querendo dizer? Se você fazia isso, se você quiser caminhar comigo agora, você precisa renunciar a isso. Mas há muitas pessoas que vêm de uma cultura familiar tão forte, mas tão forte, mas tão forte que aquilo se torna como se fosse uma lealdade familiar. É uma herança tão grande que está sobre você que você não consegue se desmembrar disso. É mais forte do que você esse vício. É mais forte do que você essa prostituição. É mais forte do que você o adultério. É mais forte do que você tudo isso que você está vivendo. Por mais que você olha e você sabe que o melhor é estar com Cristo. E o melhor para você, para o teu casamento, para a tua família, é você se desvincular disso, você tem dificuldade. E é aqui que entra a parte espiritual. Quando eu não consigo me desmembrar, quando eu não consigo vencer esses demônios internos, eu preciso de uma ajuda divina. Eu preciso que a mão de Deus desça sobre a minha vida. Eu preciso que a mão de Deus, ela me resgate.
Eu preciso que o Senhor, Ele intervenha por mim para me socorrer. Você está entendendo? Lembra, eu já citei aqui, quem me acompanha lá no meu programa de rádio, que eu faço todos os dias, 11 horas da manhã, quem me acompanha lá, que eu transmito pelo Facebook, se você me procurar lá, pastora Daniela Zanelato, você vai ver lá, nós temos uma página que eu consigo transmitir só lá o programa de rádio, né? Porque tem direitos autorais, etc, etc, então não dá pra rodar no YouTube, né? Sabe, de coisas como eu tô dizendo agora, que eu tenho falado muito sobre isso. Porque a demanda das pessoas que têm chegado até nós está tudo vinculado a isso. Pessoas que não conseguem prosperar, porque não se desprende do passado. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que cometeu, por exemplo, pessoas que cometeram um adultério, cometeu um pecado. Mas isso faz parte do passado. Já pediu perdão ao Senhor, já pediu perdão à igreja, ou etc, etc. Mas ele não consegue ele não consegue se perdoar. Não consegue sair daqui, arrancar de si aquele sentimento de culpa. Você tá entendendo? E eu vou dizer algo de Deus para alguém que tá me ouvindo nessa tarde, porque se Deus tem tocado no meu coração para falar sobre isso, é porque Deus, ele quer ministrar algo no coração de alguém. Meu irmão, se a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, por que você está preso nessa culpa ainda? Hã? Por quê? Por que você está preso nessa culpa? Se você está decidido a se desmembrar desse passado, a sair dessa prisão espiritual, por que ainda você está nesse sentimento de culpa? Olha, tem gente aqui falando, fala comigo, Deus. Você está entendendo? Então Deus está dizendo para alguém. Aqui são dois princípios de libertação. Aquele que confessa e aquele que deixa. Porque tem pessoas que confessam e continuam pecando, continuam praticando. Então isso não é libertação. A misericórdia de Deus, ela vai descer sobre aquele que confessa e deixa. E a minha pergunta para você é: você está preso nesse passado ainda por quê? Porque você não consegue deixar essa culpa? Porque você não consegue deixar esse ressentimento? Talvez os ressentimentos que tem sobre o seu coração foi porque pessoas te perseguiram. Pessoas te caluniaram. Pessoas levantaram falsos testemunhos contra você. E você não consegue se desprender disso. Como diz a irmã que esteve comigo aqui de manhã, você almoça pensando nisso, você janta pensando nisso, você toma café pensando nisso, você deita para dormir pensando nisso, você acorda pensando nessas coisas. Sabe qual que é o resultado disso? Doenças. O diabo, ele quer se apropriar dessa legalidade, sabe, para fazer o quê? Adoecer a tua alma. E depois adoecer o seu corpo. E agora eu te falo uma coisa, vai valer a pena? Vai valer a pena? Talvez você vive um casamento onde que já houve um adultério. Só que já houve, faz parte do passado. Quem sabe já teve uma reconciliação, já teve um confessar, já teve um pedido de perdão, mas ainda essa ferida está aberta dentro do teu coração. E talvez para você está muito difícil dar um novo sentido para a tua vida, porque você não consegue esquecer isso. Você não consegue esquecer porque você está preso naquele sentimento que te chocou, que te feriu, que te machucou, naquela cena que talvez você viu, talvez você presenciou uma cena, talvez você não presenciou, mas foi através de uma ligação. E tudo isso está registrado aqui na tua mente. Tudo isso está registrado aqui na tua alma. E você não consegue se desvincular disso. E Deus te trouxe aqui nessa live
dessa tarde, de quarta-feira, dia 8 de outubro. Tô perdida, né? Dia 8 de outubro. Para dizer para você que Deus ele quer te entregar hoje uma oportunidade para você se desmembrar desse passado e começar algo novo sobre a sua vida. E sabe o que é mais interessante disso? É que as pessoas, às vezes, elas querem resolver esses problemas mudando de relacionamento, mudando de igreja, mudando de cidade. E assim vai sucessivamente. E não é assim que se resolve o problema. Não é assim que se cura feridas. Não é assim que se cura um trauma. Como que se cura, pastora? Resolvendo. Se desconectando daquilo que te adoece. Desmembrando o teu coração daquilo que te aprisiona. Porque você pode, meu irmão, se você não se permitir se curar, já vou falar sobre isso, tá? Se você não se permitir, não se curar, você pode ir morar em qualquer lugar desse Brasil ou fora do Brasil. O ressentimento vai junto com você. A tristeza também. Agora, se você resolver hoje, através dessa live, que nós vamos orar daqui a pouco, com esse propósito, e você decidir resolver aquilo que está dentro de você, aí te prepara. Porque Deus ele vai transbordar algo sobre você. E é algo novo. Um novo tempo e uma nova história. Só que não tem como Deus derramar um vinho novo em um odre velho. Não tem, não faz sentido. Não tem como. Então Deus ele quer fazer o quê? Deus ele quer trabalhar no seu odre. Deus ele quer trabalhar em você. Porque quando ele começar a transbordar o vinho novo sobre você, vai ser algo tão poderoso e tão profético, tão maravilhoso, que você vai olhar para trás e você vai fazer igual essas mulheres que teve parto normal. Eu não tive, eu tive cesárea. Toda mulher que teve parto normal, ela diz o quê? Dói muito na hora para nascer o filho. Mas depois que nasce, você nem lembra da dor. Deus vai fazer isso com você. Se você se permitir hoje se libertar desse passado, tá? Sabe, liberar no mundo espiritual, perdoar quem tem que perdoar e etc. Você vai fazer igual a mulher quando tem o parto normal. Você vai lembrar que teve, você sabe que teve uma dor insuportável, mas você não vai mais lembrar dessa dor. Você vai olhar para esse passado com leveza, com muita leveza. E mais, Deus vai te usar. Na mesma área que te feriram, Deus vai te usar para você curar outras vidas, para você sarar outros corações. Deus vai usar você e você vai ver que vai ser muito poderoso. Você vai acessar corações, as pessoas vão vir até você, não vai precisar nem você ir até elas. Elas vão começar a te procurar. Elas vão vir até você, vão te mandar mensagem. E quando você lê as mensagens, e quando essas pessoas começarem a te procurar, abrir o coração e pedir ajuda, você vai falar assim, meu Deus, eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu já caminhei essa estrada. Você está entendendo, meu irmão? Então tem muitas coisas que acontecem em nossas vidas que nós não entendemos. É por isso que a provação ela é como se fosse uma escola. Se a gente não consegue passar nas provas, nós não passamos do quê? De ano. Não passamos de fase. Cada ano que passa, meu irmão, se você não entendeu por que você está sendo provado, se você não entendeu por que você está nesse vale, e se você não resolver esse negócio, você vai ficar muito tempo no meio desse deserto, sofrendo. E não é porque Deus não quer te arrancar daí, não. É porque você não está entendendo por que você está aí ainda. Por quê?
São as pessoas que se envolvem em relacionamentos abusivos, que larga um relacionamento abusivo e de repente está pegando o outro. Aí fala, eu não entendo por que eu só me atraio por esse perfil de homem ou por esse perfil de mulheres. Eles vêm na minha vida, faz o que quer e me chutam, me jogam fora. Tem certeza que você não entende? Você quer então entender? Você quer que Deus abra os seus olhos? Então, a partir de hoje, quando você se sentir atraído por alguém que você percebe que tem um perfil igual aos seus outros relacionamentos, você vai renunciar e vai dizer, Senhor, eu não quero isso para minha vida. Eu quero o que o Senhor tem para mim. E o que Deus tem para você vai aparecer. Deus vai trazer. Deus vai fazer. Você está entendendo, meu irmão? E nós precisamos ter consciência de uma coisa, que tem situações, irmãos, que nós não conseguimos resolver. Não conseguimos resolver. E é aqui que entra a mão de Deus. E é aqui que precisa entrar a mão de Deus. É aqui que precisa entrar a mão de Deus. E talvez tenha alguém aí do outro lado que está ligado conosco, que está nos ouvindo ou pela 106.7, que nós estamos ao vivo também, ou pelo canal aqui do YouTube, que talvez você está falando assim, faz todo sentido. O que essa pastora está falando faz todo sentido para mim. Então coloca em prática. O que é que tem de velho dentro de você ainda? Quais são as coisas do passado? Se você quiser compartilhar aqui comigo, pode compartilhar que eu estou olhando aqui os comentários, tá? O que é que tem dentro de você que você não consegue se desprender? Olha só. O Valderi está dizendo, eu quero renunciar a todos os relacionamentos abusivos. Você está entendendo? Então, o que é? O que é que está dentro de você que você consegue identificar que são coisas do passado? Pastor, eu não consigo identificar. Então vamos fazer uma oração agora? Fala assim, ó, Senhor, traga luz para mim as coisas que ainda me prendem do passado. Comece a dizer aí para você ver. Você vai ver que vai fazer sentido. Pode ser que você não consiga ver? Pode ser. Pode ser que o diabo colocou umas escamas nos olhos, a pessoa não... Pode ser, irmãos. Pode ser também que a pessoa não queira ver? Pode ser também. Pode ser muitas coisas. Porque entre o mundo físico e o mundo espiritual pode acontecer muitas coisas. Muitas coisas. Mas o que eu quero falar com você hoje é: você quer ficar preso ainda nisso? Fala pra mim. Você quer ficar preso ainda nesse passado? Ou você quer algo novo para a sua vida? Você quer algo novo? Uma coisa que nós precisamos entender aqui. Nós não temos como mudar o nosso passado. De que forma? E lá atrás, quando eu tinha 15, 10 anos de idade, se eu pudesse mudar o meu passado, eu voltaria lá no ventre da minha mãe e já nasceria crente. Na presença de Deus. Você tá entendendo? Isso a gente não pode fazer. Mas o que a gente pode fazer hoje para mudar o nosso futuro, o nosso presente? É aquela mãe que foi aquela mãe abusiva com os filhos, que agredia, espancava, e hoje os filhos não têm relacionamento com ela. E isso arrebenta ela. Isso arrebenta ele. Talvez é um pai, uma mãe que está me assistindo, e você olha para os seus filhos hoje e percebe que eles têm barreira, ressentimento com você por conta da mãe que você foi. Talvez uma mãe ausente, talvez uma mãe agressiva. E isso corrói você por dentro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como que você é hoje? Hoje? Pastora, hoje eu não sou mais assim. Só que eles não conseguem ver essa mudança em mim. Sabe por que eles não conseguem ver essa mudança em você? Porque você fica buscando a aprovação deles. Você não tem que ficar buscando a aprovação deles. Você não tem que ficar mostrando para eles que você mudou. Você tem que mudar
o seu comportamento e deixar que essa nova essência que está se formando em você alcance o coração das pessoas que precisam ser alcançadas. Você não precisa ficar mostrando para ninguém, provando para ninguém. Enquanto você fica provando, você fica preso nesse passado. Porque você acha que você tem que provar. Porque é isso que o diabo coloca aqui, ó, na nossa mente. Que você tem que provar, porque ele consegue te aprisionar aqui. Aí daqui a pouco acontece o quê? Frustração. Decepção. Não, porque agora eu mudei e não consegue ver minha mudança. Aí quando você menos espera, você está voltando novamente ao seu passado e voltando novamente a fazer todas as práticas do passado, porque na tua mente está como? Não, eu estou mudando, estou buscando transformação e não tenho reconhecimento. E aqui você cai na armadilha do diabo, porque ele quer que você pense exatamente assim. Escute, você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que viver esse novo tempo. Viver essa transformação. E você vai ver que dentro de você vai gerar uma essência tão poderosa, que essa essência, esse novo tempo, vai alcançar vidas. Vidas que outrora olhava para você e te ignorava, te rejeitava, te excluía. Só que agora, se você simplesmente praticar esse novo tempo, essa nova história, Deus, através de você, vai alcançar quem precisa ser alcançado. Então entenda uma coisa. Passado não tem como mudar. Tá? Não tem como você ir lá atrás e mudar. Agora o seu presente, sim. O seu presente, sim. Talvez tenha alguém aí do outro lado que você pode pensar assim, pastora, a minha vida parou. Parou desde tal dia. A minha vida foi destruída desde tal momento. E parece que eu tô presa nisso aqui. Eu não consigo progredir. Eu não consigo caminhar. Eu não consigo prosperar. Eu não consigo avançar. Porque eu sei, desde tal dia, de tal momento, a minha vida ficou aprisionada. Agora, o que é que Deus está dizendo aqui? Através dessa leitura que eu fiz aqui no início. Você vai ficar presa nesse passado até quando? Você não acha que já está na hora de você olhar para isso? Para esse passado? E liberar isso no mundo espiritual? Perdoar quem te ofendeu? Perdoar quem levantou falso testemunho contra você? Você acha que já não está no momento de você se desvincular disso? Talvez você veio de um histórico de abuso, abandono, e assim vai sucessivamente. E hoje você está tão presa, tão escravizada, que você não consegue progredir. E Deus te trouxe hoje, nessa live, para dizer para você, até quando você vai ficar preso no passado? Até quando? Até quando? Até quando? Quem sabe você, na sua imaturidade, Deus está mandando eu dizer algo aqui, eu vou falar, vai servir para alguém. Quem sabe você, na tua juventude, na tua imaturidade, você abandonou o seu filho. Você deu ele para alguém.
E hoje você se culpa. Porque você não sabe nem aonde está esse filho. Deus está mandando eu dizer isso aqui é para alguém, para uma mãe que está aí do outro lado. Você não sabe nem onde está esse filho, você sente um buraco na tua alma. Você tem um sentimento de culpa, mas você já tem outra família, você já tem outros filhos. E você não se culpa. Você está preso nesse passado. Mas o que eu quero dizer para você nessa tarde? Com os outros filhos você abandonou? Ou você decidiu fazer um caminho diferente? Com a outra família, qual foi a situação? Qual foi seu comportamento? Não, pastor, agora com a minha família, eu cuido dos meus filhos, eu protejo ele, mas esse meu filho que eu abandonei, pastora, quando eu era garota, eu não consigo esquecer. Você não consegue perceber que isso aqui é uma ligação para te oprimir? Talvez você tenha dito, Senhor, me perdoa. Quem sabe todas as suas orações você pede perdão a Deus. Você pede perdão a Deus por você ter abandonado essa criança. E Deus já te perdoou. Porque foi no momento de maturidade. Você não tinha maturidade. Você fez aquilo por despreparo. Mas e hoje? Hoje você continua abandonando? Hoje você continua excluindo? Ou hoje você está fazendo um caminho diferente? É o nosso hoje, meu irmão, que vai curar as feridas do nosso passado. É o nosso hoje que vai nos impulsionar para o futuro. Então é sobre isso que você precisa entender. E é por isso que Deus está dizendo hoje para alguém: se desprenda do seu passado. Se desprenda. Se desprenda. Se desprenda. Se desconecta. E eu quero fazer mais uma vez essa pergunta. E antes da gente orar aqui, o que é que está te prendendo no passado? Escuta, o que é que tem de velho aqui que você trouxe aqui, ó, do passado? Trouxe do passado e está aqui. O que é que é? Que coisa é essa do passado? O que é que tem aqui? Se você quiser compartilhar aqui comigo, pode colocar aqui, se puder, né? Coloca aqui no chat. Entende? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui, irmão? Irmão que tá aí do outro lado. Que te machuca tanto, que te fere tanto. Que te faz sempre lembrar das coisas do passado. É uma traição? É um abandono? Foi uma calúnia? O que é que foi? Porque Deus, Ele quer entrar nessa ferida, nessa tarde. E quer te curar do abuso, do desprezo, da solidão. Tá, Camila? Deus, Ele vai te curar nessa tarde. Wilma, da rejeição, das injustiças, das mágoas. Olha quanta coisa. Olha quanto ressentimento, da traição. Olha só, do abandono, da perca dos pais tão cedo. Olha quanta coisa que está sendo escrita aqui. Você está entendendo? Olha quanta coisa. Porque Deus, Ele tem o poder de curar, de te libertar do adultério. Ele é poderoso para fazer tudo isso, meu irmão. Porque Ele tem o poder de fazer tudo isso. Agora a minha pergunta para você é: você está decidida? Você está decidida hoje? Porque o que Deus quer fazer hoje na tua vida é libertador. 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 Deus quer fazer algo libertador na sua vida.
Eu falei no início da live e eu vou falar aqui agora. A espada de Deus, ela vai descer aqui nessa tarde. Na sua vida. Para quê, pastora? Para cortar, para desmembrar você daquilo que te prende do passado. Se você crê nessa tarde. Primeiro você tem que começar a declarar. Declarar aí do outro lado que você está decidida a perdoar, a renunciar os sentimentos do teu coração. É um perdão? Quem é que você tem que perdoar? Quem é que você tem que perdoar? Você está decidida mesmo? Porque isso está te matando. Está travando a sua vida. Então você vai começar a dizer: eu perdoo, Senhor, o fulano de tal. Eu me senti injustiçado. Me feriram, me magoaram, me traíram. E etc. Você vai falar aí. Falar, irmão, colocar para fora o que está aqui dentro. O que está de tóxico aqui dentro tem que sair. Você precisa colocar isso para fora, vomitar isso. O que é que te prende esse passado? Rejeição. Rejeição do quê? Quem te rejeitou? Abandono. Abandono do quê? Quem te abandonou? Tem que colocar para fora, tem que dar nome. O meu pai me abandonou. Quando eu tinha 5 anos de idade, tudo que tá aqui, tudo que é tóxico, tem que ser colocado para fora. Porque não tem como Deus colocar um novo se tem coisa velha aqui dentro. Muitas coisas velhas. Injustiça, mas injustiça do quê? Injustiça do quê? Injustiça do quê? Você tá entendendo? Por que você se sente injustiçada? Quem te injustiçou? Quando que você se sentiu injustiçada? Coloca isso pra fora. Pra fora. Eu tenho que ser uma mulher forte em todo o tempo? Por que você tem que ser essa mulher forte? Por quê? Por que você tem que ser? Porque o meu marido é o quê? Você acha que seu marido é o quê? Coloca isso pra fora. Você tá entendendo? Coloca isso pra fora. Ana Paula, muito obrigado. Coloca isso pra fora. Ei, coloca pra fora. E sai desse lugar. Deus está dizendo pra alguém hoje: você precisa se desmembrar. Coloca isso pra fora. Eu quero perdoar quem me feriu, mas quem te feriu? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Dê nomes. Aqui já começa a oração. Já começa aí do outro lado. Já começa aí do outro lado você falando, colocando para fora aquilo que é tóxico, aquilo que te machuca. É a sua mãe? Então fala para Deus. Você vai dizer aí: a minha mãe me machuca, a minha mãe me fere. Te abandonou? Então você vai falar aí: a minha mãe me abandonou, eu me senti abandonado pela minha mãe. Você vai colocar isso pra fora, minha irmã. Meu irmão, coloca tudo isso que é lixo, que é tóxico, pra fora. Vai ter gente aí que vai passar mal, inclusive, na hora que começar a falar. Sabia disso? Tem muitas pessoas, irmãos, que quando começa a orar e colocar todo esse ressentimento pra fora, começa a sentir dor de cabeça, dor no estômago, ânsia de vômito. Você tá entendendo? Por quê? Porque olha como as emoções estão tão ligadas com o nosso corpo físico. Você tá entendendo? Sempre foi traída. Sempre foi traída. Vai ficar nesse lugar de abuso? Até quando? Você tá entendendo? Então começa a colocar pra fora. Aqui já começa a oração. Começa a colocar pra fora. Começa a colocar pra fora. Começa a falar aí, você que tá aí do outro lado. Você que tá aí do outro lado.
Começa a colocar para fora. Renatinha, aqui, ó. Veio uma mensagem aqui. Lá da comunidade. Começa a colocar para fora. Você tá entendendo? Coloca para fora. Coloca para fora. Você que tá aí ligado. Você que tá aí do outro lado. Começa a colocar para fora. Isso. E nós vamos orar aqui agora. Tá bom? Eu quero orar pela sua vida. Você está decidida hoje a se desmembrar do velho? Então você vai dizer aí na sua casa, aí do outro lado. Você vai dizer, eu não quero mais viver de passado. Diga aí, eu não quero mais viver do passado. Agora dê nome ao seu passado. O meu passado é a dor, é a rejeição, é o sofrimento. Só que tudo isso tem uma raiz. Tudo isso tem uma raiz. Quem é que te traz a dor? Quem é que te rejeita? Então é sobre isso que você vai falar com o Senhor agora. E você vai dizer, Senhor, limpa o meu coração. Limpar. Enquanto você está falando aqui, enquanto eu estou falando aqui, e você está falando aí, sabe o que está acontecendo? O Senhor já está trabalhando no seu coração. Está. Eu tenho certeza que tem alguém aí do outro lado que inclusive está chorando. Porque você sabe que isso te faz mal. E eu vou ler de novo o texto que eu li aqui. E eu quero profetizar ele na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você abra o coração para receber essa palavra. Assim diz o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu quero fazer uma oração por você nessa tarde. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu coração. Você precisa cada dia mais se aproximar mais do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Não tem tempo para brincadeira, não tem tempo, não tem tempo. Jesus está às portas. O noivo está vindo aí para buscar a sua igreja. E não temos mais tempo. Aqueles que estão em Cristo, para você se curar de tudo isso, você precisa estar ligado na videira que é o Senhor Jesus. Você precisa estar conectado com o Senhor. Para que Ele entre dentro da sua alma. Sare todas as feridas do seu coração. E te arranque dos cativeiros e de prisões espirituais. E nessa tarde, nós estamos aqui através dessa palavra, ativando o mundo espiritual. Em seu favor. Enquanto eu estou falando aqui, o Senhor Deus já está visitando o seu coração. A espada de Deus já está descendo. E já está começando a quebrar, a romper tudo aquilo que te prende a esse passado. E o nome do Senhor está sendo glorificado.